pessoal. Meu nome é Rafael Silva, eu sou professor de letras na UES e membro do PPG-FIL da UES também, e tenho a honra de continuar aqui a exposição sobre a República de Platão no âmbito de um curso, uma disciplina, dentro desse programa de pós-graduação, na aula de hoje dedicada a uma leitura do livro 2 da República. A proposta desse curso é fazer uma leitura continuada dos 10 livros da República. A cada aula a gente tem uma análise dedicada a um livro específico. Portanto, se você chegou agora para acompanhar essa exposição, eu sugiro que depois reveja a exposição inicial, porque lá vários dos temas são apresentados, a gente tem uma abordagem, digamos, mais cuidadosa. Aqui a gente já entra direto no argumento que está apresentado ali no inicinho do livro 2 da República, 357A é na numeração Stephanus. Aqui na tradução do professor Eleazar Magalhães, que a gente já mencionou antes. Então, tendo eu dito isso, pensava que estivesse liberado da discussão. Lembrem-se, aqui o narrador é sempre Sócrates. Mas isto era, ao que parece, apenas um começo. É que Glauco é sempre muito resoluto com relação a tudo e também agora não aceitou a refutação de Trasímaco, mas disse: Sócrates, desejas que pareçamos estar persuadidos? Ou, na verdade, deseja persuadir-nos de que qualquer modo é melhor ser justo que injusto? Na verdade, disse eu, preferiria persuadir-vos se dependesse de mim. Então não fazes o que queres, disse ele. Dize-me então, não te parece que é uma espécie de bem que aceitaríamos ter visando não aos resultados, mas acolhendo-o por si mesmo, por exemplo, a alegria e inúmeros outros prazeres inofensivos, dos quais nenhuma outra coisa resulta para o futuro, a não ser sentir prazer com sua posse? Quanto a mim, disse-lhe, parece-me haver algo assim. Que dizer também daquele bem que amamos por si mesmo e pelas suas consequências, por exemplo, pensar, ver e ter saúde, pois tais bens, sem dúvida, acolhemos pelos dois motivos. Sim, respondi-lhe. E em terceiro lugar, disse ele, não vês uma espécie na qual poríamos o fazer ginástica, curar-se de uma doença, exercer a técnica da medicina e as demais profissões comerciais? Diríamos que elas são penosas, mas que nos são úteis, e aceitaríamos tê-las não por si mesmas, senão pelos salários e por quaisquer outros ganhos que delas resultam. Então vejam aqui aquilo que o professor Vicente apresentou muito bem na palestra dele de hoje, do evento Lendo a República em 2025. Glauco delineia essas três formas de compreensão de bens possíveis. Um bem que é da ordem do prazer momentâneo, sem nenhum tipo de resultado prático que advenha daquilo, a não ser o fruir daquele prazer momentâneo. Um bem que é dessa mesma ordem, de um prazer momentâneo, mas que gera uma consequência prazerosa e uma consequência, digamos, benéfica no longo prazo. Ele coloca dentre esses bens o pensamento, a visão e a saúde. É interessante que a visão tenha para a perspectiva grega convencional, tradicional, essa importância tão grande, a ponto de, por exemplo, a gente ter como uma das formas do verbo ver, por exemplo, o eidon, né, o auristo, algo relacionado ao campo do conhecimento. Então, o ter visto como da ordem do conhecer. Então, isso é interessante. Essa segunda forma de bem vale enquanto um prazer em si, mas enquanto um resultado benéfico. E por fim, há, segundo o Glauco, uma terceira ordem de bens, que são aqueles que, apesar de não serem prazerosos no momento em que são praticados, geram um benefício futuro. Ele coloca dentre esses a prática da ginástica, o tratamento de uma doença e o exercício da técnica da medicina, além de profissões comerciais. E ele se pergunta de que tipo de bem é a justiça. Ele entende que muitos são aqueles que entendem que a justiça seria um mal necessário. Algo sentido enquanto um mal, enquanto uma dificuldade, um obstáculo, mas que é eventualmente aceito enquanto bem em vista dos seus benefícios futuros. Daí ele exige que sejam apresentados os conceitos de justiça e injustiça, bem como suas origens, afirmando que todos acreditam praticar a justiça a contragosto,
imaginando que é melhor a vida do injusto do que a do injusto. Da perspectiva de Glauco, portanto, ninguém pratica a justiça por conta própria, por decisão deliberada. Ela tem que ser um pouco imposta e, mesmo quando acordada, isso é feito não tendo em vista o prazer que elas é capaz de gerar, mas o resultado de uma concórdia geral como um resultado futuro. Está em vista aí a hipótese da origem contratualista da justiça. O interesse em se fazer respeitar, então, tendo isso como objetivo, tem-se na base o pressuposto pelo respeito ao outro. Então, é com vistas a se fazer respeitar que eu me disponho a respeitar os demais, não porque respeitar os demais seja um bem em si. A princípio, Glauco está defendendo aí um pouco ao modo de um advogado do diabo, a ideia de que se nós pudéssemos não respeitar os outros, mas sermos respeitados, isso seria melhor. Daí, essa ideia de que o melhor seria cometer injustiça sem ser punido, mas, numa segunda posição, seguir a justiça com o benefício de não sofrer injustiça, não a impondo a outrem. E essa visão contratualista da justiça prevê justamente que, não podendo ser aquele que injustiça sem sofrer as consequências, nós estamos dispostos a respeitar a justiça com o objetivo de sermos respeitados justamente. A pior das consequências, o pior dos cenários seria aquele de quem sofre a injustiça e não pode se vingar, ou seja, não pode praticar injustiça por conta própria contra os demais. Então ele é simplesmente vítima da injustiça. E a hipótese de Glauco, ela é cristalizada em volta desse raconto do Anel de Giges, quando ele diz aí então o seguinte: dar liberdade a um e ao outro de fazer o que desejem, ao justo e ao injusto. Depois poderíamos segui-los de perto, observando para onde o desejo levará cada um deles. É uma espécie de experimento de pensamento, né? Se a gente der, tanto ao justo quanto ao injusto, a liberdade de fazer o que desejam, veremos para onde cada um seguirá. E aí ele diz: pegaríamos então em flagrante o justo caminhando com o injusto para o mesmo local em busca de vantagem. Aquilo que é natural, que a natureza toda persiga como um bem, mas que por força da lei é desviado em consideração à igualdade. E a liberdade de que falo seria tanto maior se lhes acontecesse aquele poder que dizem ter acontecido um dia a Giges, o antepassado do Lídio. E aí ele vai contar, de uma forma um pouco diferente, né, na verdade com muitos elementos diferentes, a narrativa de Giges que a gente conhece já, tal como narrada por Heródoto, lá nas Histórias. No livro 1 das Histórias, entre os parágrafos 7 e 15, a gente tem a narrativa de como esse pastor se torna rei entre os lídios. E aqui na República, o que interessa para a argumentação de Glauco é a ideia de que, depois de um determinado desastre, esse Giges entra numa fenda, ele desce para dentro de uma caverna, onde ele descobre um cadáver que tem em seu anel, que tem em seu dedo um anel. Ele pega esse anel, sai dali, a imagem toda é um pouco perturbadora, mas evoca as várias catábases que são sugeridas ao longo da República. A primeira lá no início do livro 1, a outra que é a catábasis propriamente dita do mito de no final do livro 10. E essa espécie de iniciação na vida injusta, na mais injusta das vidas, que conglomera, por assim dizer, o que é a visão de Glauco da justiça, se a gente quiser, da justiça ao avesso, como sugeriu hoje o professor Vicente. Porque esse anel descoberto por Giges, quando virado no seu engaste para a parte interna da palma da mão, ele torna o seu usuário invisível. E é esse poder de praticar o mal invisível, isto é, sem ser responsabilizável
pelas suas ações é que configura a ideia de que talvez a injustiça, enquanto uma prática não punível, seja aquilo que todos desejam. Essa é a hipótese sofística que Glauco avança com o objetivo de que Sócrates refute essa ideia, defendendo, portanto, a justiça como um bem em si mesmo, não como um bem em vista das suas consequências futuras. Daí essa ideia de que o mais injusto é aquele que pratica a injustiça e parece ser justo, ou seja, ele colhe os benefícios de ser injusto e colhe os benefícios de parecer justo. Ele é benquisto, ele pode experimentar um certo prestígio social e ainda assim lucra de todas as formas possíveis com injustiças praticadas sistematicamente. O mais justo é a figura oposta dele. É esse que, agindo sempre com justiça, fazendo sempre o que é correto, é visto como injusto, é vilipendiado publicamente, é perseguido, é torturado, é detestado pelos demais. Inevitavelmente a gente pode pensar na figura do próprio Sócrates, talvez. Se a gente quiser avançar aí alguns séculos, uma figura como a de Cristo. E é interessante pensar isso, né? Como essas figuras que defendem uma certa justiça, se a gente quiser, às vezes uma justiça social, podem terminar com imagens publicamente arruinadas, perseguidos, tendo uma vida francamente desgraçada. E é esse o exemplo com que Sócrates vai precisar lidar caso queira enfrentar o desafio colocado por Glauco. Daí, Sócrates afirmar que Glauco conseguiu, com esses levantamentos, polir dois tipos de homem tão bem quanto duas estátuas. Um tipo inteiramente injusto, que seria, digamos, o tirano perfeito, aquele que faz todo tipo de injustiça, mas aproveita de uma imagem de pessoa justa, e por outro lado, o justo, que eu diria é quase a imagem do santo, né? Aquele que faz o bem o tempo inteiro e ainda assim é vilipendiado, né? O santo mártir. Então, aí duas contraposições, o tirano e o mártir. Glauco já tinha colocado desafios suficientes para Sócrates, mas Adimanto acrescenta algo, ele dobra, por assim dizer, a aposta, intervindo para dizer que Sócrates deveria considerar, à luz de Homero e Hesíodo, e essas referências poéticas nunca são gratuitas, não apenas as vantagens diretas de ser injusto, mas as várias vantagens do parecer justo, em termos de cultos aos deuses e das relações humanas. Então ele pega a proposta de Glauco e desdobra ainda alguns elementos contidos em germe ali naquela proposta. Quais são as implicações de ser injusto, de ser justo, de parecer justo, de parecer injusto, da perspectiva das relações com os deuses e com os outros seres humanos. E ele faz isso aludindo a algumas crenças sobre comportamentos de deuses e homens representados por Homero e Hesíodo. Ele pede então que se considere se a dikaiosune, se a justiça, é um caminho fácil e agradável ou se ele é difícil e doloroso. Essas são imagens tradicionais para se refletir aí sobre a areté, por exemplo, a excelência ou a virtude, dentro de uma tradição hesiódica, que depois é inclusive retomada por sofistas, tá? Isso a gente encontra, salvo engano, entre os fragmentos de Protágoras, essa imagem do caminho da virtude. Citando Hesíodo, no tocante justamente à dificuldade desse caminho até a justiça, e Homero, no tocante à persuasão dos deuses por meio de sacrifícios, e a gente poderia dizer mesmo, no tocante à corrupção dos deuses por meio de sacrifícios, a propina, porque é mais ou menos disso que se trata, Adimanto pergunta a Sócrates quais as impressões do repertório poético sobre a alma dos jovens quanto ao problema da justiça.
Ele faz alusão ali ainda a Museu e Orfeu como figuras tradicionais que prometem expiar o mal por meio de ritos religiosos. Então a gente vê que Adimanto, ao trazer esse repertório tradicional, ele está querendo provocar Sócrates a refletir assim, de que forma essa poesia com que a gente se educa, com a qual nós praticamos não só a língua, mas também os valores, de que forma essa poesia tem implicações para um cultivo de si, para um desenvolvimento dos próprios valores, na relação com outros seres humanos e com os deuses. E então ele conglomera esse pedido, né, que é na verdade uma espécie de desafio, requisitando que Sócrates argumente de forma convincente, e aí então pela primeira vez, que a injustiça em si mesma é o pior mal para a alma de quem a pratica, e que a justiça é o maior bem para a alma de quem a pratica. A palavra alma aí é psyché, ela já tinha aparecido antes, de fato é algo da ordem do mental, do espiritual, mas não no sentido cristão, né? Assim, no sentido das faculdades mentais, daquilo que não é propriamente corpóreo. E aí, a gente poderia dizer mesmo moral. Sócrates teme que não esteja à altura de defender a justiça de forma tão veemente e convincente, mas ainda assim ele diz que não consegue se conter. Ele vai assumir essa defesa, é o que ele diz aqui nesse trecho, aludindo aos herdeiros de Trasímaco. Isso é interessantíssimo, porque Glauco e Adimanto fazem o papel de advogado do diabo, eles aprofundam aquilo que Trasímaco já tinha defendido, mas eles tornam o argumento polido para chegar nos exemplos mais extremos do injusto e nos exemplos mais extremos do justo. E é por isso que Sócrates vai se referir algo ironicamente aos dois, que não custa lembrar, são irmãos de Platão, Glauco e Adimanto, como filhos de Trasímaco. Eles são os herdeiros do Logos de Trasímaco e, nesse sentido, são entendidos como filhos de Trasímaco. Diz aí Sócrates, em 367, e eu, tendo ouvido, Adimanto, eu que sempre admirei o natural de Glauco e de Adimanto, ainda mais neste momento me alegrei muitíssimo e disse, ó filhos desse homem, não agiu mal o apaixonado de Glauco quando a vós dedicou o início da elegia, tornando-vos célebres em torno da batalha de Mégara, ao dizer, filhos de Ariston, raça divina de um ilustre herói. Penso, ó amigos, que o elogio está bom. Estais possuídos de um sentimento totalmente divino, se não estáis convencidos de que a injustiça é superior à justiça, uma vez que sois capazes de falar assim sobre o assunto. Muito irônico esse comentário. Está dizendo, vocês defendem a injustiça de uma forma tão veemente que parece estarem convencidos do que defendem. Então, se vocês não estão convencidos de que a injustiça é superior à justiça, eu tiro o chapéu para vocês, porque vocês o fazem de maneira sublime. Ele continua. Parece-me então que, na verdade, não estáis convencidos, e o suponho através de um outro ponto de vossa conduta, já que pelas palavras em si mesmas desconfiaria de vós. Mas quanto mais confio em vós, tanto mais me sinto embaraçado sem saber o que fazer, pois não sou capaz de defender a justiça. Parece-me que sou impotente. Uma prova disso é que não me aprovastes naquilo em que eu, falando para Trasímaco, julgava demonstrar que a justiça era superior à injustiça. Por outro lado, não tenho como não a defender, pois temo que não seja piedoso, estando eu presente diante da justiça, que é acusada, omitir-me e não a socorrer, eu que ainda respiro e sou capaz de falar. O melhor então seria socorrê-la do modo como posso. E aí vem uma passagem celebérrima da República, a famosa analogia escritural. Quem tiver interesse em aprofundar essa questão, eu publiquei no ano passado um texto, inclusive num livro organizado pelo professor Robert Brenner, texto esse intitulado A Alma e a Cidade,
a analogia estruturante da República, em que eu analiso com bastante vagar esse trecho que começa aqui e que continua por mais alguns parágrafos, mas o que eu vou propor então é uma análise abreviada. Isso já foi avançado em outros lugares, inclusive em outros vídeos meus aqui do YouTube sobre a República. Diz aí Sócrates tentando então começar a sua defesa da justiça, subentendendo ali essa dificuldade radical de fazer essa defesa da justiça pura, por oposição à injustiça pura. E ele diz o seguinte: então Glauco e os demais me pediam que a socorresse de qualquer modo e que não deixasse a discussão esmorecer, mas investigasse o que seria cada uma delas e a verdade sobre a vantagem nas duas. Disse-lhes, pois, qual era a minha opinião, que a investigação que nos propunhamos não era vulgar, mas própria de quem via com agudeza, conforme me parecia. Portanto, uma vez que não temos habilidade, disse-lhes, penso fazer a investigação em torno disso assim. Se alguém, por exemplo, ordenasse ler de longe pequenas letras a quem não enxergasse com agudeza, e este refletisse depois que as mesmas letras, em grego ta, altar, gramata, provavelmente existissem também no outro lugar, maiores e num quadro mais amplo, parecer-lhe-ia um achado, penso eu, se, depois de ter lido em primeiro lugar as maiores, pudesse examinar depois se as menores são as mesmas. Eu chamei atenção na minha leitura desse trecho para o que pode haver de tautologia no procedimento socrático. Por quê? Ele diz, seria da ordem de um Hermaion, um presente de Hermes, encontrar, tendo que ler, letras muito pequenas e muito distantes, encontrar um escrito com letras garrafais, muito mais visíveis, uma mensagem que depois de ser lida, nos permitiria ler essa mesma mensagem, essas mesmas letras, no seu formato miúdo, a fim de a gente conferir se são as mesmas. Mas ele parte do pressuposto de que elas são as mesmas. Então tem algo viciado, digamos, no procedimento analógico proposto aqui, ainda que ele diga que no final é que vai ser feita a conferência se aquilo que está nas letras maiores coincide com aquilo que está nas letras menores, mas a meu ver há um problema aí. A analogia escritural não é gratuita. Por quê? Porque é próprio da lógica do grama, da letra, da escrita, que apesar das diferenças de performance na escrita, apesar das diferenças de tamanho, apesar das diferenças de execução gráfica, né, de caligrafia, há uma idealidade da letra, do grama, que permite essa comparação e essa aproximação em termos de serem ta, altar, gramata, exatamente as mesmas letras. E o que é que Sócrates está propondo com essa analogia escritural? É algo que o Glauco vai perguntar na sequência, mas o que você quer dizer com isso? E a resposta é, sendo muito difícil falar da justiça no âmbito do indivíduo, é um Hermaion, é um presente de Hermes, poder falar da justiça no âmbito da coletividade, no âmbito da polis. E aí ele diz, vamos acompanhar o surgimento da justiça e da injustiça no desenvolvimento da polis, criada por meio do Logos, para que com base nessa concepção de justiça política, nós sejamos capazes de abordar a política de uma perspectiva ética do indivíduo. E aí começa o que vai nos ocupar por muitos livros da República, a criação da polis por meio do Logos. Eu prefiro manter a palavra Logos porque, em grego, há uma certa ambivalência. Logos é a palavra, é o discurso, mas é também o pensamento, é também o raciocínio. Sócrates deliberadamente joga com esses sentidos sempre que ele emprega a palavra logos, como ele faz com inúmeras outras palavras, mas no caso logos é especialmente carregada em termos semânticos. E segundo a sua argumentação, uma polis se forma porque nenhum humano é autossuficiente.
Nenhum é autarqués, é autárquico. Todos têm necessidade uns dos outros. E aí ele lança essa frase que é, a meu ver, em termos estruturais e mesmo sintáticos, muito importante, porque ela dá início à argumentação estrutural da República. Ele diz, vamos então, pela palavra, logos, fundemos uma cidade a partir de seus alicerces, em grego ex arches. Ora, ao que parece, são nossas carências que vão fundá-la, nossas carências, nossas necessidades, porque justamente um ser humano precisa dos outros para sobreviver. E aí ele estabelece vários princípios de fundação dessa polis. Em primeiro lugar, esse princípio das carências ou das necessidades. Todo ser humano precisa de nutrição. A palavra que aparece aqui é trofé. E essa palavra vai ser importante porque é retomada lá no final do livro 9. E lá eu sugiro por que ela é importante, mas em todo caso, trofé aparece aqui como nutrição em termos de alimento, comida. Todo ser humano precisa ter o que comer, mas precisa ter onde morar, ter o que vestir, e assim vão surgindo as necessidades básicas que vão ser supridas por essa inter-relação entre os habitantes de uma polis. Há um segundo princípio, que é o princípio da diferença natural entre as pessoas. Diz Sócrates, não somos iguais por natureza, mas nascemos com disposições diferentes, cada um com mais jeito para determinado trabalho. Uns são mais próprios, por exemplo, para cuidar do campo, outros mais próprios para construir casas, isso porque, sei lá, às vezes as pessoas nascem mais fortes, com mãos maiores, outros são mais habilidosos, têm mãos menores e são próprios, sei lá, para fazer sapato e por aí vai. Então, as pessoas nascem com competências, com características físicas e mentais diferentes, umas mais apropriadas para certos trabalhos do que outras. E daí se desdobra um princípio econômico da especialização que prevê que é melhor que cada um atue numa única profissão, segundo as suas características específicas, para suprir uma única necessidade do coletivo, fazendo o escambo para suprir suas outras necessidades, em vez de cada um se dedicar a suprir todas as necessidades pessoais por conta própria. Isso é evidente, é óbvio que para nós soa algo de fordista essa formulação, mas ela é óbvia. É muito mais simples que alguém se dedique a uma atividade específica, na qual ele vai se tornar de fato especializado, em vez de se dedicar a todas as atividades necessárias para manter a própria vida, ter que cuidar do campo, construir casa, fazer as próprias vestimentas e por aí vai, suprir as várias necessidades que todo ser humano tem. E aí Sócrates vai delinear quais são os profissionais dessa polis que supre as necessidades mais básicas da coletividade. Em decorrência da aplicação desses princípios, segue-se que muitos serão os profissionais necessários para suprir tais necessidades. Além do agricultor, do construtor e do tecelão, responsáveis existirão também por fabricar ainda os instrumentos necessários para essas práticas, responsáveis por outras tarefas específicas, como os boieiros, os pastores, que vão ser responsáveis por cultivar animais de tração, além de matérias-primas para as roupas. Então, assim vai se delineando um quadro de uma coletividade mais ou menos tranquila, com as suas necessidades resolvidas, atendidas, e as outras profissões que começam a surgir estão ainda dentro desse mesmo quadro. Como nenhuma polis vai ser completamente autossuficiente, vai ser necessário importar alguns produtos de fora, daí então produzir um certo excedente para comércio. Esse excedente, para ser comercializado, vai exigir alguns comerciantes, transportadores, eventualmente navegadores. O escambo entre esses produtos internos à polis e também nas suas relações externas vai exigir um sistema monetário e por isso uma classe dedicada a frequentar a ágora para propiciar essas trocas e evidentemente também assalariados para desempenhar certos trabalhos braçais, embora Sócrates faça questão de dizer esses seriam considerados não tão dignos cidadãos por sua falta de discernimento intelectual. Aí
obviamente, essa visão aristocrática tradicional dos gregos antigos, da qual Platão, sem dúvida, partilha, de uma visão negativa do trabalho manual. Mas o que interessa, então, é depois desses princípios serem desdobrados, a gente tem em vista qual é o quadro da polis saudável, tal como Sócrates a entende em República 372a. Vejam essa imagem, essa descrição do que vai ser esse ajuntamento de pessoas reunidas graças às suas necessidades, e pensem em que tipo de comunidade Sócrates imagina aqui nesse trecho. Diz ele lá: primeiro, então, examinemos de que modo viverão os que estão assim dispostos. Não é verdade que, produzindo trigo, vinho, vestuário e calçados, e tendo construído suas casas, não trabalharão eles quase sempre durante o verão, com roupas leves e descalços, e no inverno, suficientemente vestidos e calçados? E no tercião, preparando farinha de cevada ou farinha de trigo, cozendo uma parte, amassando outra, e servindo-se de bons bolos e de pães sobre uma esteira de palha, ou sobre folhas limpas, deitados na erva coberta por ramos de trepadeiras e de murtas, eles e seus filhinhos se banquetearão, bebendo vinho, com as cabeças coroadas de flores, enquanto entoam hinos aos deuses, alegres pela mútua companhia, nunca engendrando filhos acima de suas posses, precavendo-se contra a pobreza e a guerra. Breve à parte, é uma espécie de comunidade hippie dos anos 60. Eles praticamente andam pelados, eles comem ali frutos da terra, eles entoam cânticos aos deuses, bebem vinho, evitam ter muitos filhos para não ter que trabalhar muito e precisar de necessidades além do que eles detêm, levam uma vida pacífica, paz e amor. Tudo segue bem nessa cidade tranquila, saudável de Sócrates, até que Glauco diz, tomando a palavra: ao que parece, fazes os homens banquetear-se sem acompanhamento. Aqui eu alterei a tradução do Eleazar Magalhães, porque, salvo engano, ele traduz opsum, essa palavra que está aí, por carne. Eu acho que essa é uma tradução errada nesse trecho, porque opsum é um molho feito à base de carne, mas ele é um acompanhamento do pão. E eu digo que ela é uma tradução errada aqui nesse trecho específico, porque a réplica de Sócrates não faria sentido se Glauco já tivesse dito de cara que falta carne. O que Glauco está dizendo é falta um a mais, falta um tempero, um gosto maior, um refinamento nesse estilo de vida que você está propondo, Sócrates. E aí o opsum entra como esse a mais. Isso que no sentido derridiano é um suplemento. E vejam como Sócrates responde à provocação de Glauco. Ele diz: dizes a verdade. Esqueci-me de que terão também acompanhamento. E claro que sal, e também azeitonas, queijo, cebolas e legumes, aqueles que são alimentos cozidos nos campos. A eles serviremos também sobremesas de figos, de grãos de bico e de favas, e assarão ao fogo bagas de murta e de faias, que devorarão bebendo moderadamente. E assim, passando a vida em paz, com saúde, e morrendo provavelmente velhos, transmitirão aos filhos outra vida como essa. É o idílio hippie. São todos veganos, não, vegetarianos, né, porque eles comem queijo, mas são então vegetarianos, não se alimentam de carne, não tem a previsão de carne especificamente aqui, nesse quadro da cidade saudável, delineado por Sócrates. Eles se alimentam de frutos, levam uma vida frugal, usam roupas só na medida da necessidade de se precaver do frio ou de se proteger de outras intempéries, mas durante o verão eles podem andar nus, e Glauco não vai gostar dessa cidade. Como vocês viram, ele já fez uma primeira intervenção dizendo: mas eles vão viver sem opsum, sem um acompanhamento, sem um tempero? E aí vejam como Glauco reage. Mas, ô Sócrates, se preparasses uma cidade de porcas, por que não as engordarias com uma forragem diferente desta? E há uma marcação de gênero nesse animal, tá? Não são porcos, são porcas. A conotação é provavelmente sexual.
e as imagens do tipo de sobremesa que Sócrates referiu anteriormente, mencionando ali grãos de bico, figos, favas, bagas de murta e de faias, faz parte de uma linguagem de conotação sexual que aparece, por exemplo, nas comédias de Aristófanes. Então, é possível que haja um elemento cômico no delinear proposto por Sócrates desse estilo de vida frugal, que é um pouco para alfinetar o Glauco mesmo, como se ele estivesse dizendo assim, olha, o prazer, o acompanhamento dessa vida vai ser sexo, vai ser viver os prazeres frugais mesmo, não precisa de nada a mais. O que é próprio da necessidade básica do ser humano já é o suficiente de prazer. Glauco não se mostra nem um pouco contente. Ele diz, isso que você está delineando, Sócrates, não é da ordem da civilização. Isso não é da ordem de uma polis humana sofisticada. Isso é como se você estivesse criando porcas. Animais. E Sócrates, então, replica. Mas como seria preciso fazer, ó Glauco? O que se faz habitualmente, respondeu. Que repousem sobre leitos, penso eu, e os que deverão ficar à vontade, e comam, colhendo das mesas os alimentos e os acompanhamentos, tal como hoje fazem, e as sobremesas. Então, Glauco pede para eles terem mesas e camas, né, leitos, para poderem comer esses acompanhamentos e essas sobremesas. É muito interessante isso, porque Glauco exige, por meio dessa metonímia, que são mesas e camas, um nível de sofisticação de vida que tem uma implicação para comportamentos, hábitos sociais. E aí vejam que essas mesmas metonímias, camas e mesas, vão reaparecer na discussão sobre poesia lá no livro 10. Então, não é nem um pouco gratuito, me parece, que essas metonímias sejam usadas aqui para se referir a hábitos sexuais, leitos, e a hábitos conviviais, né? Hábitos próprios do simpósio, da vida que tem a ver com o consumo de comida, o consumo de carne, hábitos da mesa. Está bem, disse eu, compreendo. Não examinamos apenas, ao que parece, como nasce uma cidade, mas também uma cidade em seus prazeres, uma cidade luxuosa. Então talvez isto nem seja mal, pois investigando também como se comporta em tal situação, talvez possamos contemplar como, numa determinada ocasião, a justiça e a injustiça se desenvolvem nas cidades. No entanto, a verdadeira cidade, Aleethiné polis, me parece ser a que descrevemos como uma coisa sã. Mas se por outro lado quiserdes também uma cidade inflamada de humores, nada impede que levemos isso em consideração. A alguns, ao que parece, isso não bastará, nem esse regime de vida, mas serão acrescentados leitos, mesas e outras espécies de móveis, pratos cozidos, além disso perfumes, incensos, cortesãs e guloseimas, cada um deles em espécies variadas. E então também aquilo de que antes falávamos não mais será considerado como estritamente necessário. Casas, vestuário e calçados, mas deve-se familiarizar com a pintura, com a variedade de cores, e deve-se adquirir ouro, marfim e tudo o que há de semelhante. Não é verdade? A introdução de mesas e camas, indicando aí mudança nos hábitos sexuais e alimentares, vai gerar uma inflamação dessa cidade, responsável por tornar necessários muitos outros profissionais que vão suprir não mais necessidades básicas, mas necessidades de luxo, necessidades de luxúria, necessidades disso que é da ordem do a mais, desse opson. E aí, Glauco diz, é isso mesmo. Vamos precisar de muitos outros profissionais. E Sócrates continua, eu leio esse trecho ainda porque aqui aparecem mimetizadores. A palavra é derivada de mimesis, são os responsáveis por representações nas artes, poetas, mas também artistas plásticos. E aí eu trago isso porque é o momento em que a mimesis aparece na República,
já sob um signo radicalmente negativo, como algo atrelado ao não necessário, aquilo que é a mais, aquilo que é uma inflamação, aquilo que é da ordem de uma decadência, portanto. E aí Sócrates concatena o raciocínio, conclui esse raciocínio. Por outro lado, então, devemos tornar a cidade maior, pois a que era saudável não mais é suficiente. Mas a partir daqui devemos ampliá-la e inflá-la com uma multidão. Aquela gente que está nas cidades não mais em vista do necessário, como os caçadores de toda espécie, todos os imitadores, muitos dos que se ocupam com o exterior e com as cores, muitos dos que se dedicam à música, poetas e seus servidores, rapsodos, atores, dançarinos, empresários de teatro, profissionais de todos os tipos de vestuário, de outros adereços e dos que se ocupam com enfeites femininos. Então, necessitaremos também de mais servidores. Ou não te parece que necessitaremos de pedagogos, amas, governantas, camareiras, barbeiros e, por outro lado, de cozinheiros e açougueiros? E precisaremos ainda também de porqueiros, pois isso não nos era possível na cidade anterior. É que não precisávamos absolutamente disso, mas nesta precisaremos também disso. Ser-nos-ão necessários muitos outros animais de corte, se alguém quiser repastar-se com eles, não é verdade? Então aqui fica muito claro como a primeira cidade delineada por Sócrates, aquela que ele entende como a saudável, a verdadeira polis, não há consumo de carne. A carne é introduzida como um consumo a mais. Essa cidade, como eu já disse, é entendida como vegetariana. E essas mudanças, que levam a uma inflamação generalizada da polis, vão culminar na necessidade de, por um lado, mais médicos para tratar da saúde precária dessas pessoas, que diria Sócrates da indústria alimentícia nos dias de hoje, que a gente tem aí basicamente papel sendo oferecido como comida dentro de embalagens plásticas. E, por outro lado, ele prevê a necessidade de mais terras para a agropecuária. Daí a necessidade de uma nova classe responsável pela conquista desses territórios. Na cidade anterior, a necessidade de terra existe, mas de forma limitada. Com a necessidade de cultivo de muitas manadas, né, de muitos rebanhos, a necessidade de expandir territorialmente essa polis se torna premente, e aí surge a questão da guerra. Sem definir se o efeito da guerra é bom ou ruim, e Sócrates faz essa ponderação, não vou entrar nesses detalhes, julgar se é bom ou ruim, essa disputa por território vai acarretar a guerra e, portanto, precisamos falar de uma classe de pessoas dedicada à guerra. A necessidade de formar um exército. Dados os princípios da diferença natural entre as pessoas e da especialização, vai ser necessário haver uma seleção e, na sequência, um treinamento específicos para a classe dos guardas, dos fylakes, classe dedicada à guerra. Eu mantenho a tradução do Carlos Alberto Nunes para essa palavra fylakes, porque quando a gente escolhe falar de guardião, há uma elevação da noção. Esses fylakes são literalmente guardas mesmo. Eles são guardas da cidade. E tem uma dimensão possivelmente negativa por trás dessa sugestão. A necessidade de que, de fato, há violência implicada, há controle implicado, é polícia. Se trata de polícia. Não à toa, polícia, a palavra, tem uma relação etimológica com polis. Os fylakes são a guarda policial. E nesse trecho, Sócrates vai aproximar os fylakes, esses guardas, dos skylakes, de cães. Cães. E essa imagem é muito forte, muito importante na República. Sócrates fala da natureza canina dos guardas, dizendo: pensas então que para a função de guarda, em algo difere a natureza de um cão de raça da natureza de um jovem de família nobre? E o que está aí por cão de raça e de família nobre é a noção de genaios, de nobreza, de nascimento bom, do nascimento correto. O que queres dizer?
o quanto cada um deles precisa ser perspicaz para descobrir e rápido para perseguir o que foi descoberto, e por outro lado, quando preso, forte para lutar. Precisa então de tudo isso, disse ele. Além disso, deve ser corajoso, se for necessário, combater com denodo. E como não? Mas poderá ser corajoso o que não for de ânimo irascível? Thymoides. A palavra é thymoides, e ela é muito importante porque ela vai ser retomada na tripartição da alma proposta por Sócrates, ali a partir do livro 4 da República. Mas poderá então esse guarda, com base no modelo do cão, ser corajoso se não for de ânimo irascível, e aí diz seja ele cavalo, cão ou outro animal qualquer? Ou não tens refletido que a cólera é indomável e invencível, e que estando ela presente em alguém, a alma é totalmente irredutível e intrépida em tudo? Então vejam qual é a imagem desse guarda. É alguém que é thymoides, irascível, passível de ceder à brutalidade, à ira, a um certo descontrole, para justamente se precaver contra o medo, se precaver contra a covardia, mas ao mesmo tempo ao risco de que essa figura thymoides pratique a violência contra aqueles que não deveria praticar, contra aqueles que deveria proteger. Daí o risco de que essa classe eventualmente cometa violência contra os próprios cidadãos, e esse é um problema absolutamente atual. Todos os países do mundo precisam lidar com o problema que é ter forças armadas para se proteger de inimigos internos e para manter uma ordem interna, sem que essas forças armadas acabem descambando para tentar tomar o poder político para si mesmas. O Brasil está passando pelo processo que está passando, né? A gente teve o julgamento do STF concluído hoje, e várias das pessoas acusadas e agora condenadas têm relação direta e às vezes indireta com as Forças Armadas. Esse é um problema atualíssimo. E como é que Platão, enquanto autor da República, Sócrates, enquanto personagem proponente das ideias avançadas aqui nessa altura do diálogo, lidam com esse problema? A gente vai ver logo mais. A resposta que se dá é paideia, educação, formação. Isso vai se delinear na chave de um treinamento, portanto, ainda a partir desse modelo do cão. O paradigma dos cães, mansos com as pessoas conhecidas e bravos com as pessoas estranhas, é, digamos, o horizonte para o estabelecimento das naturezas próprias dos guardas. Sócrates vai dizer: alguém poderia ver tais naturezas também em diversos animais, mas sobretudo naquele que comparamos ao guarda. Pois provavelmente tu sabes que nos cães de raça, essa é a sua disposição natural. Ser o mais possível mansos com aquele com quem convivem e com os que conhecem, mas o contrário com os desconhecidos. Então, para nós, será por natureza filósofo, corajoso, rápido e forte, aquele que está destinado a ser um perfeito guarda da cidade. Mas como é que alguém irascível, que tudo bem, é rápido e forte, vai se revelar filósofo? Paideia, formação, educação. Daí entra a questão, talvez uma das mais influentes da República, que é a sua longa reflexão sobre o processo educativo que se precisa experimentar para se tornar, a princípio, membro dos guardas dessa polis e, em seguida, um filósofo. Porque aqueles que se consagram dentre os guardas, depois vai ter uma divisão em termos de nomenclatura aí, vão ser justamente os filósofos. E aí a formulação de Sócrates é muito interessante nesse trecho. Eu vou colocá-la em paralelo com uma outra que nós já lemos antes, porque ele diz: vamos então, como se compuséssemos histórias em formas de um mito e dispuséssemos de tempo, eduquemos os homens pela palavra, pelo logos. Eduquemos os homens com o logos. Vejam como essa formulação
inclusive ali com aquele início, vamos então, ecoa o que a gente tinha lido lá em 369c. Vamos então, pela palavra, fundemos uma cidade a partir do princípio. O que eu estou sugerindo é que, em termos sintáticos, Platão delineia um paralelismo entre fundemos uma cidade com o Logos e eduquemos os homens com o Logos. O que está dito aí é fundar uma cidade efetiva, ou se quisermos, efetivamente, é educar os seres humanos que vão habitá-la. Isso é fundamental. Isso aí é a base da filosofia, se a gente quiser, pelo menos ocidental, naquilo que ela tem de mais poderoso e transformador. É Platão, precursor de Paulo Freire. É uma educação que liberta, uma educação que transforma, uma educação que permite uma cidade efetiva existir. E segundo o entendimento que Sócrates assume, é o de que essa educação pode partir dos moldes tradicionais. Ginástica para o corpo, para desenvolver o físico, e música para a alma. Música e ginástica, obviamente, entendidos em termos muito mais amplos do que nós hoje entendemos por esses termos. Mas ginástica é o cultivo desse corpo nu, que pratica vários exercícios, envolvendo corrida, levantamento dos pesos, lutas, cavalgar, etc. E a música, como ele mesmo vai explicitar na sequência, tem a ver com o contar histórias, com o praticar também instrumentos musicais, certos ritmos, mas tudo isso que é da ordem do que a gente chamaria assim, de uma arte das musas. A música inclui discursos, então, né, os logoi. E Sócrates diz na sua forma dúplice, tanto na forma falsa do pseudos, então da mentira, do engano, poderia tentar traduzir isso talvez por ficção, quanto na forma verdadeira, aletheia. E como Sócrates entende a questão do mythos na paideia, ele diz o seguinte: não entendes que primeiro contamos fábulas às crianças? Fábulas aí está traduzindo mythoi. Ora, isso em resumo não passa de mentira, mas é possível também algumas verdades. E com relação às crianças, usamos fábulas antes dos exercícios do ginásio. Sócrates se apoia aqui na concepção tradicional de educação grega. A gente começa a educar os bebezinhos cantando canções de niná. Quando se tornam um pouco maiores, a gente começa a contar as primeiras histórias. E o trabalho com o corpo fisicamente é só depois de uma certa maturidade intelectual previamente desenvolvida. E aí ele diz: não sabes que o mais importante de toda obra é o começo, sobretudo para um ente jovem e delicado? É sobretudo então que se plasma e se implanta o modelo que se deseja que fique impresso em cada um. Aqui tem a questão fundamental da arqué, como um momento crucial no desenvolvimento do que quer que seja, mas ainda essa imagem do tipo que é impresso numa alma tenra e que, por ser impresso nesse momento, deixa uma marca indelével, que vai só se amplificar com a passagem do tempo. É por isso que Sócrates é tão atento ao repertório de poesia, de cantiga, que vai ser apresentado para esses jovens desde a mais tenra idade. Daí o seu posicionamento no sentido de uma censura moral no repertório usado para educar esses jovens. Sócrates propõe uma vigilância estrita sobre os inventores de fábulas, para que só sejam permitidas as que tiverem por efeito moldar certos tipos de caracteres. Essas devem ser contadas pelas mães e pelas amas às crianças, mas as outras não. Inclusive, dentre as que pertencem ao repertório do tempo de Sócrates, ele diz que a maioria deveria ser rejeitada. E aí ele começa a fazer as análises, mas ele diz: olha, eu já aviso logo, isso que a gente conta para as nossas crianças é altamente censurável, é altamente condenável. E aí ele diz: vamos julgar os grandes mitos para, com base neles, a gente depreender os menores, né? Como devemos nos portar com relação aos menores. Ou seja,
ele propõe partir das representações de Hesíodo e Homero, que já eram considerados as grandes referências da poesia helênica, para entender se eles inventaram bem suas mentiras, isto é, se eles representaram corretamente deuses e heróis, para a partir daí julgar também outros. E é óbvio, aqui se trata de um critério moral, de juízo por parte de Sócrates, sobre a correção poética. Não entra em questão verossimilhança, não entra em questão, sei lá, pensem aí em outros critérios que inclusive aparecem no que Aristóteles propõe lá na Poética. Se é crível, se tem algum tipo de coerência interna, se tem algum tipo de pertinência em termos antropológicos, em termos históricos. Não, nada disso importa para Sócrates aqui nesse ponto. O que importa é a correção moral. Qual é o tipo de impacto que isso vai ter em termos de comportamento para essas crianças educadas expostas a esse repertório. E aí os exemplos práticos do repertório poético expurgado por Sócrates incluem o trecho da Teogonia em que se refere à relação entre Urano e Crono. Quem tiver interesse em mais detalhes sobre isso, tem vídeo aqui no canal sobre a Teogonia de Hesíodo, mas basicamente Urano ele fica sobre Gaia. Urano é o deus celeste, Gaia é a deusa terra, copulando sem parar, não abrindo espaço para que os filhos gerados dentro de Gaia possam sair. Gaia sofre terrivelmente com essa compulsão de Urano e ela resolve então procurar o filho mais jovem, em seu interior, para, num plano com ele, fazer com que Urano fosse castrado. E essa então é uma cena literalmente de castração do pai, num arranjo entre a mãe e seu filho mais jovem. E Sócrates diz: que diabo de história é essa? Que tipo de gente a gente vai criar apresentando esse tipo de história para ele? De um filho mais jovem que se junta com a mãe para se vingar do pai, castrar o pai, um pai que faz esse tipo de violência com seus próprios filhos, que trata assim a sua esposa. E aí ele diz, olha, a gente precisa cortar isso. Se for preciso manter esse tipo de história, que seja restrito ou restringido ao mínimo possível de pessoas e a pessoas qualificadas, que já tenham entendimento, porque apresentar isso para crianças não faz sentido. E aí eu só coloco aqui como uma parte, com um exemplo de Zeus acorrentando seu pai, que Eutífron justifica sua conduta de condenar, de processar o pai lá no Eutífron, um outro diálogo de Platão. Então, para dizer assim, Platão está pensando assim, de que forma as pessoas recebem esses mitos, de que forma elas usam esses mitos discursivamente para justificar suas próprias ações. E aí entram muitos outros trechos condenados por Sócrates nessa leva. Ele condena as guerras entre deuses e gigantes, entre deuses e heróis, bem como disputas entre membros das famílias divinas, como quando Homero fala de Hera, Hefesto e Zeus. E ele diz que a alegoria não é uma forma de contornar o problema, porque a alegoria só consegue ser desenvolvida enquanto uma prática de leitura, a palavra em grego aí é hyponoia, é uma forma de ler o sentido subjacente, depois de um determinado tempo. Aí o estrago já está feito, né? A infância exposta a esse tipo de relato já está arruinada. E ele vai dizer, olha, a gente precisa então estabelecer diretrizes para o trabalho de quem se preocupa com a educação desses jovens. Porque Adimanto vai perguntar para ele, mas Sócrates, quais seriam então os mitos adotados na nossa polis se a gente vai censurar basicamente todo o repertório tradicional? E a resposta de Sócrates é no sentido de se eximir dessa função por hora. Ele diz, Adimanto, no momento não somos poetas, nem eu nem tu, mas fundadores de cidade. Ora, aos fundadores compete conhecer os modelos de acordo com os quais os poetas devem compor histórias. Se as fizerem contra os modelos, não se deve confiar neles. Com certeza, a nós mesmos, pelo menos, não compete compor fábulas. Está falando, olha, aqui a gente está estabelecendo diretrizes de juízo, mas não precisamos, literalmente, escrever
criar essas fábulas. E a formulação de 379A é fabulosa, porque ela diz assim: então quais são os tipos em matéria de teologia na produção épica, mélica e trágica? Quais são os tipos? Ele pretende estabelecer uma tipologia de base teológica, ou seja, na representação dos deuses, em termos de poesia épica, de poesia lírica cantada, né? O melos é isso, é o canto, a canção, e de poesia trágica, isso é, então, de poesia dramática. E aí vem, de fato, duas levas, né, dois conjuntos dessas diretrizes. O primeiro conjunto defende o Deus e o bem moral. Ou seja, a divindade deve ser apresentada como boa, moralmente falando. E eu coloco aqui no título do slide o plural entre parênteses, porque me parece que a concepção que Sócrates pouco a pouco começa a oferecer de divindade é a cada vez menos, possivelmente, politeísta. Eu espero que fique claro por quê. E às vezes usa o plural, mas o sentido da divindade, tal como Sócrates a entende, ela é cada vez mais aproximada da noção do uno, da forma única, da forma simples, do bem, sem plural, sem pluralidade. Nesse primeiro conjunto, então, de entendimento dos critérios para a representação teológica na poesia, ele vai entender a relação entre a divindade e o bem moral, ou seja, a ideia de que deuses não podem ser responsabilizados por tudo, mas apenas pelas coisas boas. Daí ele censura a representação homérica de Zeus como responsável por bens e males, lá na Ilíada. Censura também a participação divina na quebra da trégua por Pândaro, no livro 4 da Ilíada, assim como do combate entre deuses, da disputa de beleza entre as deusas, todos esses eventos aludidos na Ilíada. Por fim, ele censura os versos de Ésquilo sobre a ação funesta dos deuses sobre certas dinastias, como as de Níobe, Pélops, etc. Então, pensando aí nas tragédias esquilianas que mostram a ruína de dinastias causada por intervenção divina. Aquela lógica da dupla motivação da ação que a gente vê plenamente em Homero, mas de certa forma também em Ésquilo. Uma ação dramática se justifica em termos estritamente humanos, mas sempre há um elemento divino que conflui para o resultado dessa disputa ou dessa ação. E como uma conclusão dessa relação entre os deuses e o bem moral, Sócrates diz que quando punem, os deuses devem ser representados na poesia praticando o bem e a correção. Ou seja, os homens maus, uma vez punidos pelos deuses, devem ser apresentados como beneficiados por eles. Não é da ordem da tragédia, não é da ordem da ruína, é da ordem da correção. Quando um homem mau é punido, ele deve ser apresentado como alguém corrigido, como alguém melhorado. Sócrates diz então, dizer que Deus que é bom é causa de males para alguém, a isso devemos nos opor de qualquer modo. Quer alguém diga isso na sua própria cidade, se essa deve ser bem governada, quer ouça alguém dizer, seja ele jovem ou velho, quer alguém narre fábulas em verso ou em prosa, na convicção de que se fossem narradas não seriam narrações piedosas, nem úteis a nós, nem coerentes entre si. Então vejam, Sócrates está depreendendo desse argumento a necessidade de se censurar tout court esse tipo de representação, porque isso não surte efeito positivo para ninguém, para a vida de ninguém. Então, seja na sua própria cidade, sendo ela governada ou não, bem governada ou não, quer ouça isso enquanto velho ou jovem, mitos narrados em verso ou prosa, é preciso se contrapor a isso. E o segundo conjunto aí de diretrizes para a representação teológica em termos de poesia trabalha com a ideia de que os deuses são simples de forma. Daí a simplicidade da forma divina,
o princípio da simplicidade como um princípio de perfeição. Aquilo de mais excelente qualidade é o que menos se deixa afetar. O Deus, que é o mais perfeito, não é passível de alteração, mas é sempre excelente. Por isso, eu digo que aqui há, pelo menos em germe, essa ideia da unicidade de Deus, porque se Deus apresenta a forma mais simples, não pode haver mais de uma forma para Deus. Que o elemento politeísta do panteão grego tradicional aparece talvez ameaçado. Isso é muito curioso. Então, Platão, de fato, como um proto-cristão. E é com base nesse argumento da simplicidade da forma divina que Sócrates censura as histórias de deuses metamorfoseados em humanos, como se alude ali no canto 17 da Odisseia, e em várias outras formas, como Proteu e Tétis, mencionados também por Homero. Ele censura o uso dessas histórias para assustar crianças, e na sequência do argumento conclui que não pode haver relação nenhuma entre o Deus e a mentira. Os deuses não mentem, os deuses não precisam da mentira para nada, e por isso não faz sentido associar de qualquer forma que seja os deuses, se a gente quiser, a divindade e a mentira. Por outro lado, humano, demasiado humano, nenhum de nós tem forma perfeita. Nenhum de nós, portanto, é isento da eventualidade de alguma mentira, da necessidade de alguma mentira. E a forma como Sócrates apresenta isso é fascinante. Isso vai precisar ser revisto depois quando formos discutir o livro 4, mas aqui, no final do livro 2, Sócrates vai definir uma forma de mentira verdadeira, que é apresentada por ele como a pior mentira, que é a mentira da alma, a mentira daquele que não sabe, e vai contrapor essa mentira verdadeira a uma mentira necessária, a uma mentira que não afeta a alma enquanto ignorância, mas que é da ordem de um certo fingimento, um flerte, uma finta, um engano, o outro. Diz ele aí então em 382AC, e então, perguntei, Deus consentiria em nos enganar pela palavra e pela ação, expondo-se como fantasma? Não sei, respondeu. Não sabes? Perguntei. Que pelo menos a verdadeira mentira, se é possível falar assim, todos os deuses e homens a odeiam? Que queres dizer? Replicou. Assim, disse eu, que provavelmente ninguém de bom grado consente em ser enganado na parte mais importante do seu ser e sobre as coisas mais importantes, pois o que sobretudo receia é possuir a mentira neste local. Nem mesmo agora compreendo, disse ele. É que tu pensas que digo algo de extraordinário, continuei. Mas o que digo é que enganar-se e continuar enganado na alma, a respeito da realidade, ser ignorante e no íntimo ter e conservar a mentira, é o que menos as pessoas admitiriam e é o que sobretudo odeiam na alma. Pelo menos estão muito longe de admitir, disse ele. Mas sem dúvida, a mais real mesmo seria, como eu dizia há pouco, aquela que eu chamaria verdadeira mentira. Isto é, a ignorância na alma do homem que está enganado, já que pelo menos a mentira que se expressa por palavras é, de certo modo, uma imitação da disposição que existe na alma, mais tarde transformada em simulacro, mentira que não é completamente pura. Não é assim? Há uma gradação aqui. A mentira verdadeira é aquela que se instala na alma enquanto ignorância. O que mente sem saber que mente. Essa mentira verdadeira é oposta a uma mentira parcial, uma mentira impura, que é aquela que se apresenta apenas nas palavras. Ou seja, é uma mentira contada por aquele que sabe que mente. E essa segunda categoria de mentira, da perspectiva de Sócrates, aqui na República, ela é melhor. Porque, pelo menos, aquele que mente, sabe que mente. Ele não mente sem saber. Vejam como isso é interessantíssimo
quando colocado lado a lado com uma perspectiva cristã da condenação tout court de qualquer forma de mentira. Há aqui sim a admissão de, em alguns casos, a necessidade da mentira. Vamos ver como justamente ele vai desenvolver esse raciocínio, porque é muito paradoxal para uma visão de mundo calcada em valores cristãos. Então a verdadeira mentira é odiada não só pelos deuses, mas também pelos homens. Parece-me. E que dizer então da mentira por palavras? Quando se torna ela também útil a uma pessoa, de modo que não seja digna de ódio? No que concerne aos inimigos, ou em favor dos que chamamos amigos, quando por loucura ou por alguma insensatez tentam fazer algo de mal, não é então que, como um desvio, ela se torna um remédio? E na composição de fábulas, de que falamos há pouco, por não sabermos onde está a verdade a respeito dos fatos passados, quando assemelhamos o mais possível a mentira à verdade, assim não a tornamos útil? Certamente, respondeu, é assim. Então, de acordo com qual destes motivos a mentira seria útil a um Deus? E na sequência ele vai negar. A mentira não é útil a Deus em hipótese nenhuma. A mentira só pode ser útil no contexto humano, demasiado humano. E esse contexto envolve, portanto, fazer o mal aos inimigos, fazer o bem aos amigos. Esse fazer o bem aos amigos, no sentido de quando, por alguma eventualidade, um amigo não está no juízo perfeito e pode vir a cometer algum tipo de mal, está justificada a mentira, o engano, visando a um bem que só pode ser conquistado dessa forma, pensando no bem. E algo que a gente não pode perder de vista é que aqui já se fala da previsão do uso de um mitos que flerte, que tenha elementos de pseudos, no caso de se contarem histórias sobre aquilo que ultrapassa o conhecimento humano, a possibilidade de conhecimento humano. Então, por exemplo, a origem do ser humano, a origem de certas instituições sobre as quais não se tem mais memória e cuja história não pode ser alcançada pelo raciocínio puro e simples. Sócrates é muito explícito. É útil empregar alguma forma de pseudos que enseje um efeito positivo na coletividade que se conta essa história, ainda que ela não seja calcada na verdade, no estrito conhecimento da verdade, de uma verdade segura. Daí a importância de algum uso de imaginação para criar histórias que vão surtir um efeito positivo sobre a coletividade. Isso já prenuncia o que vai ser dito sobre a nobre mentira, o Genaion Pseudos, apresentado no livro 4 da República. Então, isso é muito, muito interessante. Mas ele conclui justamente dizendo que o Deus não tem relação com a mentira. Ele diz aí, então Deus é inteiramente simples e verdadeiro em ato e em palavra, e ele próprio não se transforma nem engana os outros através de aparições, nem através de palavras, nem através de mensagens significativas, em estado de vigília ou de sonho. E aí ele censura a passagem de Homero sobre o sonho enganoso de Zeus a Agamemnon, no livro 2 da Ilíada, ou aquela de Ésquilo sobre o canto enganoso de Apolo durante o casamento de Tétis. E conclui dizendo, não devem ser fomentadas produções poéticas que representem dessa forma os deuses. Aqui, de forma muito abrupta, se conclui o livro 2. Essa divisão dos livros talvez não necessariamente remonte a Platão, então pode ter um quê de arbitrário nessa divisão, porque o argumento continua. Então eu vou parar aqui essa apresentação, mostro para vocês a bibliografia, mas saibam, a exposição continua no livro 3 e nós vamos retomar isso na aula seguinte. Eu agradeço a paciência de vocês e fico à disposição aí para as perguntas. Foi um prazer.